Louvado seja Deus por mais esse momento. Continuo louvando a Deus por sua vida, continuo rogando a Deus que nos abençoe no compartilhar da sua palavra, que Deus nos edifique, que Deus desperte o nosso coração para servi-lo, para honrá-lo na sua palavra. Principalmente nessa grande responsabilidade e tarefa que o Senhor Jesus Cristo deixou para cada um de nós. Nós estamos estudando Atos, livro de Atos, primeiro capítulo, fazendo assim algumas considerações introdutórias para que possamos assim ser despertados por Deus na compreensão desse livro, na grande tarefa que Ele nos designou e como que compete a nós a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho de Cristo, que envolveu a própria vida de Cristo, o seu amor, a sua dedicação e a sua entrega. O livro de Atos, ele não é meramente um livro histórico onde as coisas acontecem de forma mecânica, mas nós percebemos no livro de Atos a forma como o Espírito Santo age, como ele intercede, como que ele atua nos servos de Deus, naqueles que Deus chamou para a salvação, mas com uma finalidade, com um propósito de dar continuidade a essa obra que Cristo começou a fazer e a ensinar. Somos desafiados aí no livro de Atos a entender isso de forma histórica. Teófilo faz aí um apanhado, uma acurada investigação de todos os feitos, de todos os ensinamentos, de como eles deveriam prosseguir os ensinamentos de Cristo. E vejam que grande responsabilidade eu tenho, que você tem, de nós sermos zelosos com esses ensinos, preservar esses ensinos, mas ao mesmo tempo também não nos acomodar, não nos aquietar, porque é de nossa responsabilidade a propagação desse Evangelho, a verdade de um Cristo crucificado, a verdade de um Cristo ressurreto, de um Cristo que salva, de um Cristo que restaura, de um Cristo que liberta. Contudo, o livro de Atos mostra claramente, no primeiro capítulo aí, a ação soberana de Deus para salvar pecadores, para chamar pecadores e fazer desses homens seus missionários, seus apóstolos, seus profetas, para o crescimento do seu reino, para o crescimento da sua igreja. Cada um desses apóstolos foram primariamente chamados por Deus a uma salvação e após terem sido chamados à salvação, são designados, não é, a serem propagadores, a serem enviados, apóstolos, né, de Cristo, enviados por Cristo, comissionados por Cristo à propagação do Evangelho, aos ensinamentos de Cristo. Nós percebemos claramente nesse livro que Deus usa homens, não é? É da proposta de Deus usar homens. Que tipo de homens? Homens escolhidos por Ele mesmo, homens que Ele separa, homens que Ele compra com seu próprio sangue para serem propagadores da sua verdade, do seu reino, da sua obra redentora, de tudo aquilo que Cristo fez para a salvação da humanidade. Essa expressão de que Deus separou esses apóstolos e que eles estivessem ali aguardando a descida do Espírito Santo para habilitá-los, para fazer deles homens comprometidos. Então observe, eles eram homens chamados por Cristo, escolhidos por Cristo, comprados por Cristo e designados por Cristo. Eles eram homens de autoridade, mas trabalhando como servos na obra do Senhor. Embora revestidos de autoridade, eram servos. Isso faz uma grande diferença para liderar, para servir a igreja, para a propagação do Evangelho. Somos chamados a liderar como servos do Senhor Jesus Cristo. Esses homens que nós os encontramos no livro de Atos, eles não são empreendedores, eles não estão construindo seus próprios impérios, seus próprios interesses, seus próprios objetivos. Na verdade, o livro de Atos deixa claro para nós, em toda a sua narrativa histórica, de que eles eram testemunhas transmitindo aos outros o que haviam visto, o que haviam contemplado com seus próprios olhos e o que eles experimentaram na própria vida. Por isso é que Atos 1,8 vai dizer que eles são
testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo após receberem ali o Espírito Santo como um dom, não é? E o Espírito derramaria poder sobre eles para fazer de cada um deles uma testemunha viva desse Senhor Jesus Cristo. E isso deve impactar você, você que me ouve, você que faz parte da família da fé, você que faz parte de uma igreja cristã. Você foi resgatado do império das trevas e transformado por esse Cristo num propagador do Evangelho. Nós contemplamos no livro de Atos que toda salvação ela é uma iniciativa de Deus, não é? Em todos os aspectos nós contemplamos a soberania de Deus para salvar os seus, para resgatar os seus e para fazer de cada um deles esse missionário, esse evangelista, esse propagador do Evangelho, esse propagador do seu reino, de mostrar ao mundo o propósito de Cristo, de levar ao mundo salvação e esperança e redenção em Cristo Jesus. Nós podemos contemplar a soberania de Deus na salvação logo em Atos capítulo 9, quando trata a respeito da conversão de Saulo ali como Paulo, e Atos 9, 22, 26, a gente contempla nesses 3 capítulos como foi feita, como foi realizada a conversão, a salvação de Saulo, de forma soberana, poderosa da parte de Deus sobre a vida dele. Em Atos capítulo 8, nós vemos a conversão do eunuco, o etíope, que está numa carruagem e Filipe é transportado para aquele local para lhe ensinar o texto que ele estava lendo de Isaías, capítulo 53, e o etíope ali, ele se converte, ele se rende aos pés de Cristo. Capítulo 10 nós vemos a conversão do carcereiro, ou do Cornélio, como que ele é alcançado quando Pedro tem uma visão ali de que Deus transforma tudo aquilo que é impuro em puro, aquilo que era incomum naquilo que é comum, e leva então a palavra a Cornélio para que ele se renda aos pés de Cristo. Capítulo 11, versículo 18. Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida eterna. Vejam que é uma ação soberana de Deus agindo no coração dos gentios enquanto o evangelho era pregado. Em Atos capítulo 13, versículo 48, depois que Paulo estava ali expondo as Escrituras, Deus ordena e orienta Paulo que ele permaneça ali, porque muitos ali deveriam ainda alcançar a vida eterna por meio da pregação, por meio da exposição das Escrituras. Em Atos capítulo 16, versículo 4, Deus é quem abre o coração de Lídia e dá a ela o entendimento daquilo que Paulo pregava, daquilo que Paulo anunciava como verdade do Evangelho. Atos 18, 10, o Senhor diz a Paulo que ele precisa permanecer em Corinto, né, para que muitas pessoas ali ainda não haveriam de ouvir o Evangelho também por meio dele. Né? Em Atos 13, 48, quando Paulo prega, todos ali que creram foram designados para a vida eterna. E o capítulo 18 mostrando que ele precisa permanecer em Corinto, porque haviam muitas vidas ali que ainda precisavam ser salvas. Observem que quando a salvação ela acontece da parte de Deus. E quando ela acontece, isso dá a esse convertido, a esse salvo, o entendimento e faz dele uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo para servi-lo na sua obra. Vejam, Cristo tem chamado a mim e a você, e Atos mostra isso. Todos aqueles que Deus chama, todos aqueles que Deus salva, ele nos ordena a essa propagação, a esse anúncio do reino. O livro de Atos é a ação constante do Espírito Santo, numa ação constante na vida dos crentes. Isso mostra que o cristão não pode ter uma vida inerte, ele não leva uma vida na inércia. Nós somos salvos, resgatados, o Espírito Santo continua atuando em nós, nos habilitando, nos usando para a propagação desse Evangelho, para o anúncio desse Evangelho de forma poderosa, de forma sobrenatural da parte de Deus, que à medida em que nós pregamos esse Evangelho, o Senhor mesmo vai abrindo o coração daqueles que estão mortos espiritualmente, gerando vida neles para que eles sejam salvos, para que eles sejam alcançados. Mas lembre-se,
tanto eu como você, os membros da nossa família, os membros da nossa igreja, a tarefa, o desafio é para cada um de nós. A grande responsabilidade da expansão do reino, da propagação do Evangelho, de um Cristo redentor, da obra redentora, de um Cristo crucificado, de um Cristo ressurreto, de um Cristo assunto aos céus. Compete a nós, salvos em Cristo, salvos por Cristo, para a pregação do Evangelho, para testificar, para sermos testemunhas vivas e verdadeiras do poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe nessas partes introdutórias de Atos, nos movendo a pensar, a questionar a nossa mente, para que ao adentrarmos no texto possamos contemplar o Espírito Santo trabalhando, mas trabalhando através de homens regenerados, convertidos, para que esses sejam os propagadores, sejam essas testemunhas vivas do Evangelho e de Cristo. Deus desperte o seu coração, Deus continue despertando o meu coração, Deus desperte a nossa igreja para viver como testemunhas vivas nesse mundo tão cheio de calamidades, nesse mundo tão cheio de injustiça e corrupção. Compete a nós a responsabilidade de levar esse Evangelho adiante, de expandir o reino de Deus como instrumento nas mãos desse próprio Deus, como instrumento desse Espírito Santo, como nós veremos em Atos, e assim Deus nos abençoe. Um abraço a todos, que Deus os abençoe, até mais.